Emprego do sinal indicativo de crase para concurso público. Nesta aula, você vai aprender as 6 regras sobre crase que mais caem em concurso público. Você também irá aprender a resolver 10 questões sobre crase. Portanto, vem comigo! Regra número 3 sobre o emprego do sinal indicativo de crase. Crase na função da preposição a, mais primeira sílaba dos pronomes demonstrativos. Aquele, aquela, aquilo. Então, olha só, a gente vai colocar uma fusão da preposição a com a primeira letra da sílaba dos pronomes demonstrativos. Aquele, aquela e aquilo. Como assim, ó? Refiro-me àquele aluno que sempre chega cedo. Então, quem se refere a alguma coisa, que é o a da preposição, mais a primeira sílaba do aquele. Então, preposição a mais o a do aquele é igual a crase. Por isso que esse aqui, ó, aquele está com crase, tá bom? Mesma coisa no 2, ó. Entreguei o recado àquela professora simpática. Preposição, porque quem entrega alguma coisa a alguém. E aquela tem que ter a crase, porque você vai juntar o a do aquela com a preposição. Terceiro, obedeci àquele aviso do diretor. Veja que tem o a do obedeci, né? Quem obedece a alguém, mais o a do aquele. Então vai dar crase. Quarto, voltamos àquela cidade onde nascemos. Quem volta, volta a. Então, a preposição mais a do aquela é igual a aquela com crase. Não dê importância àquilo que ele disse. Não dê importância a. Então, é a preposição mais o a do aquilo, que é igual a com crase. Regra 4. Antes de pronomes possessivos femininos no plural. Então vamos lá, ó. Entreguei as flores às minhas professoras. Ou seja, temos aí um pronome possessivo feminino. Pronomes possessivos são meu, minha, teu, tua e assim por diante. Então, minhas é um pronome possessivo feminino e está no plural. Então, coloca crase. Enviei o convite às suas amigas de infância. Então, suas é um pronome possessivo feminino no plural. Então, põe crase aqui. Agradecemos às nossas colaboradoras pela dedicação. Nossas é um pronome possessivo, é feminino e está no plural. Então, põe crase aqui. O diretor fez elogios às vossas atitudes durante o projeto. Vossas é um pronome possessivo, é feminino e está no plural. Portanto, põe crase aqui. O prêmio foi concedido às suas funcionárias mais antigas. Suas é pronome possessivo, é feminino e está no plural. Então, coloca o acento grave aqui. Regra 5. Empregos facultativos de crase. Então, ó, antes de pronomes possessivos femininos no singular. Então, a gente viu que pronomes possessivos femininos no plural é obrigatório colocar crase. Agora, antes de pronomes possessivos femininos no singular, não é obrigatório. Mas se quiser colocar, pode colocar. Então, vamos lá, ó. Entreguei as flores à minha professora favorita. Entreguei as flores à minha professora favorita. Ou seja, minha é pronome possessivo, feminino e está no singular. Se estivesse no plural, seria facultativo ou obrigatório? Obrigatório, né? Muito bem. Próxima. Agradecemos a nossa colaboradora pela dedicação. Nossa é pronome possessivo feminino no singular. Então, você pode colocar a crase no a ou não precisa, dependendo do que você quiser aí. Além dos pronomes possessivos femininos no singular, é também facultativo empregar o acento grave, que é o sinal indicativo de crase, antes de nomes próprios femininos. Vamos ver, ó. Exemplo aqui, ó. Entreguei o telefone a Sara. Sara é um nome próprio feminino. Então esse a aqui, ó, ele é facultativo. Então você pode colocar a Sara ou, como tá aqui, ó, a Sara. Tá bom? Também, mais um exemplo de emprego
emprego. Mais um exemplo de emprego facultativo de crase. Depois da palavra até. Lembra que eu te falei? Depois da palavra até, ó. Ele levou a Bíblia até a biblioteca. Então, até, viu a palavra até? Depois dela tem o a. Você pode colocar ou não a crase, tá bom? Ó, pode ser assim ou assim. Então vai do seu gosto ou daquilo que o enunciado estiver pedindo. Vamos ver agora como é que cai em prova. Ó. Assinale a alternativa em que o uso do acento indicativo de crase é facultativo conforme a norma padrão. Entreguei o presente à minha orientadora. Essa alternativa A é facultativo ou é obrigatório? Lembre-se, obrigatório é quando tiver diante de pronome feminino, possessivo e no plural. Como é pronome possessivo feminino no singular, a crase é o quê? Facultativa. Então já achamos a resposta? É, verdade. Então, essa aqui é a resposta, tá bom? Alternativa A. Vamos ver as demais. Ó. Enviei uma carta à diretora do colégio. Diretora. É pronome? Não, é substantivo. Então, essa alternativa já não é. Fiz referência àquela palestra inspiradora. Bom, aquela palestra, nada a ver, né? Não tem... lembre-se de uma coisa. As frases aqui, as crases estão colocadas ali, tá? Estão corretas, tá bom? Só que o enunciado perguntou se o uso do acento indicativo de crase é facultativo. Então, ele não perguntou se é obrigatório ou qual alternativa está correta. Todas aí estão corretas. Só que ele quer saber qual que é o facultativo, tá bom? Então, fiz referência àquela. Lembra do aquela? Quem faz referência a alguma coisa. Então, é o a do artigo. Aliás, é o a da preposição mais o a do aquela. É igual a crase. A gente viu lá numa das regras anteriores, né? Se não me engano, é a regra 3. Então, a frase está correta, mas não é essa a alternativa que nós queremos. Aqui, ó, ofereci ajuda às minhas vizinhas. Então, lembra do minhas? Ó, minhas, as minhas vizinhas. Emprego obrigatório de crase antes de pronomes possessivos femininos no plural. É obrigatório ou é facultativo? Obrigatório, por isso tem aqui, ó, as. A gente viu na regra 4, lembra-se? Muito bem, então isso aqui está correto, mas não é essa alternativa que nós queremos, tá? Porque ela quer saber o facultativo. A alternativa E, pedir desculpas à coordenadora do curso. Uau, que regra é essa aqui? Quem pede, pede alguma coisa a alguém, a preposição, mais a artigo feminino que acompanha a palavra coordenadora. Então, a preposição mais a artigo é igual a com crase, a regra 1, lembra-se? Então, queridos, nesse exercício nós trabalhamos a regra 1, a regra 3, a regra 4 e a regra 5, né, que fala aí do emprego facultativo, tá bom? Então a alternativa correta aqui é a alternativa A. Muito bem! E aí, tá gostando da aula? Se estiver gostando, não esqueça de dar um like aí no vídeo, tá? Bora para mais uma questão, ó. Assinale a alternativa em que o uso da crase foi empregado de modo obrigatório, de acordo com a norma culta. Então, ó, no anterior era facultativo, agora obrigatório. Mas não significa que as alternativas estão erradas, viu? Elas podem estar corretas, mas ele quer saber se é obrigatório ou não. Vamos ver a alternativa A. O médico levou o paciente até a enfermaria. Lembra que eu te falei? Depois de até, a crase é obrigatória ou é facultativa? Facultativa, né? Então você pode tirar essa crase aqui ou colocá-la, ó. O médico levou o paciente até a enfermaria. Tá correto também, não tem problema. Alternativa B. O palestrante agradeceu a Daniela. É obrigatório ou facultativo? Lembre-se que, diante de nomes femininos, nomes próprios femininos, a crase é
facultativa. Então, Daniela é facultativa. Alternativa C. O atleta entregou o troféu à sua treinadora. O atleta entregou o troféu a. Quem entrega alguma coisa a alguém. A alguém. Mas, vamos lá. Sua é um pronome possessivo, feminino, e está no singular. Se está no singular, a crase é o que, galera? Ó, vamos olhar a regra aqui, ó. Aqui, ó. Emprego facultativo de crase. Antes de pronomes possessivos femininos no singular. Então, conforme você vê aí, ó. Nesse caso aí, a crase é facultativa. Alternativa D. O diretor apresentou o plano às suas assistentes. Suas é o quê? Pronome possessivo feminino. Está no plural ou no singular? Plural. Se está no plural é obrigatória. Achamos a resposta. Se tivesse no singular, aí seria facultativo. Mas se está no plural é obrigatório. Conforme a gente viu lá na regra, né? Regra 3. E a alternativa E. O chefe enviou mensagens à nossa secretária. Então, pronome possessivo feminino no singular é facultativa, essa crase aí, tá bom? Então, a alternativa correta é a alternativa D. Gostou? Muito bom, né? Tá aprendendo bem sobre crase? Que ótimo! Vamos agora então à regra 6, que é a última regra. Em locuções adverbiais, locuções conjuntivas ou locuções prepositivas de base feminina. Então, olha só. Locuções adverbiais, locuções conjuntivas, locuções prepositivas, tudo de base feminina. Então, tem que colocar crase, hein? Quais são essas locuções? A semelhança de, as custas de, à medida que, às pressas, às escuras, às claras, às vezes, à vontade, à base de, à noite, à tarde, à procura de, etc. E aí tem umas trocentas aí, tá bom? Vamos ver exemplos, ó. Locuções adverbiais de base feminina. Olha só, costuma estudar à noite. Chegamos à tarde para evitar o sol forte. Ele virou à esquerda na próxima esquina. Locução adverbial de base feminina. Senti-me à vontade. Locução adverbial de base feminina. O barco estava à deriva. Locução adverbial de base feminina. Locuções conjuntivas de base feminina, ó. À medida que o tempo passava, o clima ficava mais tenso. Então, ó, à medida que, locução conjuntiva de base feminina, ou seja, introduz uma conjunção. À proporção que estudamos, locução conjuntiva de base feminina, também tem que colocar crase. Locuções prepositivas de base feminina, preposição, mais substantivo, mais preposição. Olha só, o gerente ficou à frente de toda a equipe. Estou à procura de um novo desafio profissional. Locução prepositiva de base feminina. Você tem preposição, substantivo procura e a preposição de. Os alunos aguardam à espera de. Então, nós temos preposição a, espera, substantivo, e de, preposição. O bolo foi feito à base de chocolate. Preposição a, substantivo base e de preposição. Locução prepositiva de base feminina. A empresa cresceu à custa de. Preposição a, custa, que é preposição, e de também, que é preposição, e é feminina, então é base feminina, tá bom? Tudo isso aí tem que colocar crase. Vamos ver como é que isso cai em prova, ó. Em qual dos pares de frases abaixo o A destacado deve apresentar acento grave indicativo de crase? E agora? Qual desses pares de frase o A que está ali em vermelho destacado deve apresentar acento grave indicativo de crase? Vamos ver. Alternativa A. Sempre que possível, não trabalhava à noite. Então, esse A é obrigatório? Não trabalhava à noite? Porque senão fica sem sentido, né? Então é obrigatório ter crase aí. Não se referia a pessoas que não participaram de seminário. Quem se refere? Se refere a alguém, pessoas.
Como está no plural, não está especificando, ou seja, é um nome genérico, quer dizer que não há um artigo aí. Então aqui não tem, esse A não deve apresentar acento grave indicativo de crase. Então essa já não é. Alternativa B. Não conte a ninguém. Quem conta, conta alguma coisa. A alguém. Então quem conta, conta a. Mas ninguém não pede, então essa aqui já não é. Vamos ver essa aqui, ó. Sua curiosidade aumentava à medida que lia o relatório. Sua curiosidade aumentava à medida que... Lembra? Aqui vai crase. Só que como a questão perguntou sobre o par de frases, né? Em qual dos pares? Então tem que ser os dois, tá? Os dois tem que ter crase obrigatória. Vamos a C. Após o julgamento ficaram frente a frente com o acusado. Então aqui não é locução de base feminina. Então aqui não é esse frente a frente, aqui não pode ter crase, tá bom? Seu comportamento descontrolado levou a uma situação. Quem leva alguma coisa a alguém. Essa é uma preposição, mas não pede artigo, então não pode ser essa questão também. D. O auditório 4 fica no segundo andar à esquerda. Opa! De base feminina. Uma locução de base feminina, então aqui vai uma crase aqui. E o bom funcionário vive à espera de uma promoção. Aqui também vai uma crase aqui, porque à espera de é uma locução de base feminina. Então a resposta já é essa questão aqui, ó. Vamos ver a próxima, ó. Haja com cautela, porque nem todos são iguais a você. Quem é igual a alguém. Isso é uma preposição, não pede artigo, então já não é essa aqui. Mas vamos ver a segunda frase para ver, ó. Por recomendação... Opa, deixa eu tirar eu daqui um pouquinho. Prontinho. Por recomendação do médico da empresa, caminhava da quadra 2 a 10. Então 2 até a 10, né? Então aí não tem também a crase. Beleza? E aí? Acertou? Parabéns, viu? Questão 8. Considere as frases a seguir. Aí tem aqui frase 1, 2, 3, 4 e 5. E ali tem lá o pedido, ó. O sinal indicativo de crase foi usada corretamente apenas em alternativas. Então vamos ver então qual das alternativas aqui, ó, foi usado corretamente o sinal indicativo de crase. Vamos lá, ó. Apresse-se, sua reunião vai começar às 8 horas. Então foi usado corretamente aqui? Sim, porque está indicando horas. Uso lapiseira, mas sempre preferia escrever a lápis. Peraí, deixa eu arrumar aqui, ó. Pronto. A lápis tem crase? Não, porque isso não está aí subentendida nenhuma preposição mais artigo. Então essa aqui está incorreta. 3. Não diga nada a ninguém sobre o nossos planos futuros. Quem diz alguma coisa a alguém, mas ninguém não pede nenhum artigo, então aqui também não pode ter crase. 4. Aos domingos, minha família se reúne para saborear um bom filé à parmegiana. Eita, que gostoso, hein? Filé à parmegiana é gostoso demais. Então, a parmegiana tem crase? Tem. Mas por quê? Porque aqui está subtendido uma contração de crase. Olha só. Filé à parmegiana é o mesmo que filé à moda de parmegiana. Então lembre-se que a crase também é usada em locuções que indicam o modo ou a maneira de preparo, como bife à milanesa, ou seja, a moda de Milão, filé à francesa, ou seja, a moda da França, etc. Mesmo que a palavra seguinte seja masculina e não haja um substantivo feminino explícito. Você só não vai usar a crase, por exemplo, quando você falar bife a cavalo. Por exemplo, bife a cavalo. Você não usa crase não, por quê? Porque não é bife à moda de cavalo. Não é bife a cavalo. Diferente, bife à moda de parmegiana, bife à moda francesa, etc. Tá bom? Então, por isso que o filé à parmegiana está correto. Vamos circular aqui. Correto, um também. Agora o 5. Voltei à casa da minha infância depois de muitos anos. Quem volta, volta a algum lugar mais. O A do casa, que vai dar crase.
Então, alternativa correta, 1, 4 e 5. 1, 4 e 5 é a alternativa D. Muito bem. Vamos pro 9, tá acabando, hein? Aguenta firme, tá acabando. Não esquece de dar um like se estiver gostando da aula, tá bom? E comentar aí quais você acertou, quais você errou, o que você aprendeu. Vamos lá. 9. Considerando a gramática normativa ou prescritiva, está correta a seguinte oração. Todo empregado tem direito a férias uma vez por ano. A férias com crase? Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Tira essa crase daqui. Essa frase está errada. B. A moça a qual você se referiu esteve conosco ontem. A moça a qual você se referiu tem crase? Lógico que tem. Olha só, quem se refere a alguém. Então ele se referiu a mais o a do a qual é igual a crase. Certo? Esse a qual tem que ter que é o a qual do pronome, tá bom? É o qual, a qual, etc. Então esse B aqui deveria ter crase, né? Então se deveria ter crase e não tem, quer dizer que a alternativa B está incorreta também. Eita, peraí que eu passei aqui. Isso. Alternativa A incorreta, alternativa B incorreta. Vamos a C. Quem resolveria voltar a andar a cavalo na velhice? A cavalo com crase, pessoal? Claro que não. Aí não tem crase. Então, essa frase está errada. Progredimos a duras penas, de ontem a hoje, de sol a sol, do nada ao nada. Tem crase aí? Não tem. É por isso que está correto. Então não pode pôr crase aqui no A, não pode colocar crase aqui no sol a sol, do nada ao nada também não. Então essa frase aqui está correta, a alternativa D é a correta, tá bom? E ajuda-nos a celebrar... Não, a celebrar com crase está erradíssimo, não pode. Por quê? Quem ajuda alguém. Vai ajudar alguém a fazer alguma coisa. Então não pode... Tá bom? Então não tem aí preposição mais artigo. Então a alternativa correta é a alternativa D. Muito bem. Último. Entre as frases a seguir, assinale aquela que mostra o acento grave indicativo da crase no contexto em que seu uso é optativo. Então, uso optativo da crase agora, hein? A fortuna é uma mulher e, portanto, favorável às inovações. A fortuna é uma mulher e, portanto, favorável a... Quem é favorável a alguém. Mais o A das inovações dá A com crase. Então, aqui é obrigatório. Quem crê em seu valor deve tudo à sua sorte. Então nós temos quem deve alguma coisa a alguém, tem o A. E aí apareceu, pronome feminino possessivo no singular. Tem que ter crase? Pode ter ou pode não ter. É facultativo. E aqui fala optativo, que é a mesma coisa que facultativo. Então, a sua sorte está correto. É aquilo que o exercício pediu. Não que na alternativa A não estivesse correto. Está correto, mas no A é obrigatório. O enunciado está perguntando qual é o facultativo. Tá bom? E é nessa aqui, a sua sorte. Lembra daquela regra lá? Pronomes possessivos feminino no singular é facultativo. Obrigatório é se fosse no plural, aí seria obrigatório, mas como está no singular, é facultativo. C. A esperança é um empréstimo que pedimos à felicidade. Quem pede alguma coisa a alguém, a preposição mais o A do felicidade é igual a com crase. D. Vós sois a esperança, o desejo e a semente que pelo infinito semeiam as mãos cheias. Então essa aqui é uma expressão adverbial, então tem que ter crase. As mentiras são essenciais à humanidade. As mentiras são essenciais. Quem é essencial? É essencial a alguma coisa. A preposição mais o A da humanidade é igual a com crase. Então todos esses casos aqui são obrigatórios. Então só a B que é facultativa. Então a alternativa correta é a alternativa B. Muito bem. Então dê aí o seu like, tá bom? Para dizer que a aula foi boa e inscreva-se no canal porque teremos mais aulas de português para você passar em concurso público. Bons estudos e bye bye!